Ô Daúde, inclusive eu quero chamar o Bruno Musa, economista, sócio da Aquavero, nosso comentarista das quartas-feiras, para a conversa. Muito bom dia, Bruno. E eu quero pegar esse gancho que o Daúde trouxe, porque a gente está às vésperas aí de uma decisão do Banco Central e aparentemente todos os caminhos levam a Roma, ou todos os caminhos levam a uma alta dos juros. Seja pela questão inflacionária, que agora a gente está vendo inclusive uma pressão que pode acontecer mais lá na frente, por mais que em agosto a gente tenha tido essa deflação, e a questão da retomada da credibilidade do Banco Central, que já foi amplamente discutida. Eu queria ouvir um pouco da sua visão sobre esses eventos que a gente está vendo potencialmente inflacionários e a relação que a gente pode ter com a decisão da próxima semana. Banco Central, seja por cautela, precaução, credibilidade, tá no radar aí essa alta de juros. E como que você está interpretando isso, Bruno? Bom dia. Muito bom dia, prazer estar aqui com vocês de novo, Felipe, Paula, Daúde, todo mundo que nos assiste. Bom, ontem, começando primeiro pelo lado da deflação no mês de agosto, 002, né? Ontem, às terças-feiras, às 8h30 da manhã, eu faço um programa no meu canal e com outros dois integrantes da equipe daqui da BMC News, né? O André Machado e o Van Dijk. E a gente estava falando justamente sobre isso e minha fala final foi um ponto que me despertou um pouco de, digamos, de curiosidade. A gente está vendo as curvas de juros no Brasil subindo, né? Assim, em linhas gerais, um dia sobe, um dia cai, mas em termos gerais, quando você olha no ano, a curva de juros futura, ela está muito mais ascendente, né? Como a gente fala dentro do mercado, ela está empinada, ou seja, subiu. O que encarece o crédito. O governo precisa pagar mais taxa de juros para conseguir atrair capital e fechar as suas contas. Então, olha só que engraçado. Você vai às ruas e olha para dentro da tua casa, inclusive, e vê que você não consegue ver essa deflação. Eu, pelo menos, não consigo ver e todo mundo que eu questionei e levantei essa pesquisa, não vivenciamos essa deflação. E aí, já vou falar que eu não acho que que os números sejam mentirosos, não é isso. Já vou terminar. E o segundo ponto é que, ao passo que o mercado vem mostrando uma determinada deflação pelos dados do IBGE, em paralelo, o governo precisa pagar muito mais taxa a um prazo mais curto para conseguir ser atrativo aos investidores, fechar para que possa emprestar dinheiro para o governo e o governo honrar os seus compromissos. Então, há um contrassenso aqui, alguém está mentindo. Nesse ponto da mentira, o que eu quero dizer não é que os dados são forjados, mas a metodologia que é aplicada para divulgar o número médio do IPCA não reflete a vida real nas ruas. Se nós olharmos basicamente ali o que puxou para baixo esse índice que mostrou uma deflação, foi habitação e alimentos. Eu confesso que eu não consigo ver essa deflação de alimentos no dia a dia na rua. Mas como cada índice tem um peso ponderado dentro do IPCA, quando transportes foi um fator que puxou para cima e outros, alimentação e habitação, puxou para baixo, na média apareceu essa deflação. Mas a vida real é que o governo precisa pagar mais taxa de juros, Felipe, para atrair capital. E não sou eu falando, basta olhar as curvas de juros futuras sendo negociadas em tempo real no mercado ao longo desse ano. Então, para mim, o mercado sim está precificando essa alta taxa de juros. Grande parte dos bancos e instituições financeiras já revisaram, inclusive algumas mostrando até acima de 12%, não no próximo encontro, obviamente, mas até o ano que vem. Agora vai uma opinião totalmente pessoal, Bruno Musa falando. Eu acho que eles não vão subir. E por que eu acho que não vão subir? Porque os dados dos Estados Unidos continuam vindo piores do que o esperado. O discurso e o CME nos Estados Unidos já mostra uma probabilidade alta de corte de juros na próxima reunião e na outra, ainda em 2024. Muitos falam chegam até 1 ponto percentual, veremos. Mas os Estados Unidos cortando a taxa de juros tira a pressão do governo brasileiro em em subir a taxa de juros aqui. Por quê? Porque o diferencial entre os dois países, o chamado carry trade, continua grande e o que continua atrativo para os Estados Unidos ou para os investidores americanos tomarem dinheiro mais barato nos Estados Unidos para investir no Brasil e ganhar esse diferencial de taxa de juros. Investir é especular, ganhar a taxa de juros. Não estou falando de investimento produtivo. E uma entrada de dólar nesse sentido favorece o real, que ajuda a manter a inflação controlada. Então, a minha opinião pessoal é que não subirão a taxa de juros aqui no Brasil na próxima reunião do Copom.